versículo 47 em diante. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Repita comigo: e logo viu e seguiu a Jesus. Todos os testemunhos que você ouviu aqui nessa noite, você percebeu que as pessoas subiram aqui nesse altar e testemunharam do que Jesus fez na vida delas. Você percebeu que elas receberam a sua cura, mas depois de receber a cura, elas continuaram a seguir Jesus. Tem gente que vem à casa de Deus para receber a cura, para receber o carro, para receber a casa, mas não segue a Jesus. Existem várias religiões onde as pessoas buscam a sua cura, buscam um resultado milagroso, mas depois que recebem, não seguem a Jesus. É isso que eu gostaria de te falar nessa noite, em rápidas palavras, em práticas palavras. Essa é uma história muito conhecida, e eu gostaria de chamar a atenção da profundidade da oração deste homem. Uma oração fervorosa, uma oração de fé, uma oração messiânica e uma oração respondida. Todas as vezes que você orar com fé, Jesus vai te responder. Todas as vezes que você orar de forma fervorosa, o que é fervor? Jesus, 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 pastor. Jesus não é surdo, mas Jesus gosta de um coração quebrantado e um coração fervoroso. Essa história é a história de Bartimeu. Bar significa no hebraico filho. Timeu era o nome de seu pai. Bar, filho de Timeu. Bartimeu era um homem que dependia das questões sociais de Israel, para mendigar em Israel, para poder se assentar na rua, nas ruas de Israel. A pessoa precisava de uma credencial, assim como as pessoas da melhor idade da nossa cidade têm ali um crachá, tem ali uma etiqueta para parar o carro numa vaga especial. Bartimeu também tinha uma credencial para mendigar, uma credencial naquele tempo, não se comparando com a melhor idade, porque isso não tem nenhuma vergonha, mas levar a credencial para mendigar em Israel era sinônimo de humilhação, de vergonha. Mas esse homem precisava comer, este homem precisava se alimentar. Deram então a assistência social de Israel a Bartimeu uma capa. Imagine você, vou pedir ao pastor Sancler para me ajudar aqui, tire aqui, esta aqui é a capa de Bartimeu. Bartimeu necessitava desta capa, a capa da humilhação, a capa da vergonha, jogar sobre o seu corpo e se assentar nas ruas de Israel, nas ruas de Jericó, melhor dizendo, pedindo: por favor,
me dê algo para que eu possa comer, me dê algo para que eu possa sobreviver. As pessoas olhavam para a capa de Bartimeu e diziam: aquela é a capa da vergonha, aquela é a capa da humilhação. Bartimeu está ali em Jericó, e diz a Bíblia que Jesus entra em Jericó, Jesus vai passar em Jericó, e quando Jesus está passando, veja bem, um cego consegue enxergar o que pessoas com a sua visão normal não conseguem enxergar. Um cego fisicamente tem uma visão espiritual, tem uma visão ampla, tem uma visão extraordinária das coisas espirituais. Alguém diz: um homem chamado Jesus está passando em Jericó. Então Bartimeu começa a clamar, fazer uma oração fervorosa: Jesus, Jesus, Jesus. Meu irmão, a oração fervorosa, por isso que eu não julgo aquele irmão que entra na casa de Deus e de repente ele começa a orar em voz alta. Eu não sei a luta que ele está passando, eu não sei o problema que ele está passando, mas Jesus, filho de Davi, sabe qual é o problema daquele irmão. Se ele quer chorar, chora. Se ele quer clamar, clama, porque Jesus vai liberar a vitória na vida dele. Primeira oração de Bartimeu, uma oração fervorosa: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes a irmã Cláudia, quantas vezes a irmã Natasha, quantas vezes o pai da Lara, o Felipe, a Júlia fizeram uma oração como essa, porque eles sentiram na pele a necessidade do milagre. Jesus, tem misericórdia, Jesus, me cura. A oração de Ezequias, quando o profeta vai levar a mensagem: olha, Deus disse que o seu tempo acabou aqui, Deus disse que a sua existência acabou aqui. O profeta sai da casa de Ezequias e Ezequias começa a orar: oh Jesus, não me leva não, acrescenta, acrescenta, acrescenta. Meu irmão, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto Ezequias está orando, Deus está falando no coração do profeta: volta lá, porque eu vou responder. E diz para ele: eu estou te dando mais 15 anos de vida. Meu irmão, qual é o teu pedido? Qual é o teu pedido? Deus vai te responder nessa noite. A oração de um crente fiel, a oração de um justo, ela não tem barreiras. Nós ouvimos aqui o pastor Sancler falar que um homem que tinha se desviado da vontade de Deus, um homem que saiu dos propósitos de Deus. Quando a gente sai dos propósitos de Deus, a nossa vida só vai afundando, 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 afundando. Diz a Bíblia que Jonas entrou em um barco, desceu para Jope. Deus mandou ele para ir para um lugar e ele foi numa direção contrária à direção de Deus. Jonas desce para Jope. Quando Jonas chega em Jope, ele chega no porto, desce para um barco. Quando Jonas chega no barco, uma tempestade se levanta porque ele saiu do propósito de Deus. Jonas então desce para o porão. Quando Jonas sai do propósito de Deus, a tempestade joga Jonas no mar. Jonas desce para o mar. Quando a gente sai do propósito de Deus, o peixe engole Jonas e leva Jonas para a profundeza dos mares, os mares mais profundos da terra. Meu irmão, talvez você esteja pensando: pastor, eu estou na profundeza, mas se você fizer uma oração fervorosa lá na profundeza, Deus vai ouvir a tua oração. Será que tem fé de Jonas? Tem fé de Jonas? Tem fé de Jonas? Deus ouviu a oração de Jonas. Bartimeu faz uma oração fervorosa: Jesus, filho de Davi. Bartimeu faz uma oração messiânica. Como assim, pastor? Jesus passava e ninguém reconhecia a autoridade de Jesus. Jesus passava e ninguém reconhecia que ele era o Messias. Mas o Espírito de Deus revelou a um cego que quem estava passando ali era o filho de Davi.
era o Messias, era o Messias. Aleluia, eu não vejo com os olhos, mas eu sinto que o Messias está passando por aqui. Uma oração fervorosa, uma oração messiânica. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, me ajuda. Eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou sendo humilhado, eu errei, eu estou com esse sentimento culpogênico, eu não aguento mais o fardo, eu não aguento mais essa vida, tem misericórdia. Terceira oração de Bartimeu, uma oração com fé. Meu irmão, quando a gente faz uma oração com fé, Jesus não tem como nos deixar de ser respondidos. Alguém chega para Bartimeu e diz: olha só, Jesus está te chamando. Oração fervorosa, oração messiânica, e a oração com fé será respondida. Sabe o que eu acho interessante? Que Bartimeu está com a capa da humilhação. Meu irmão, se você não tiver fé, se você não acreditar na palavra do profeta, na palavra de Deus, se você não acreditar no que a Bíblia diz, nada vai acontecer. Se você não tiver uma atitude de fé na sua vida, se você não pular no mar como fez Pedro, numa tempestade, os discípulos estavam numa embarcação, o vento soprando, eles desesperados, Jesus vem andando por cima da água. Alguém grita: ei, é o fantasma. Pedro diz: não, não é fantasma, é Jesus. Nessa tempestade que você está passando, Jesus está se aproximando de você. Não se desespere, Ele está chegando para liberar a vitória na tua vida. Oh, meu irmão, atitude de se arriscar, atitude de tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. Tem uma atitude. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, eu posso ir aí? Jesus: vem cá, Pedrão. E Pedro então pula, meu irmão, e começa a andar sobre as águas. Oh, o Espírito Santo está me falando aqui. Se você tiver fé, você vai andar sobre as lutas, sobre a tempestade, sobre a doença. Deus vai te dar vitória nesta causa. Pedro está andando, meu irmão. Enquanto eu estou andando na casa de Deus, olhando para Jesus, vai dar tudo certo. Enquanto você estiver aqui andando por fé, olhando para Jesus, vai dar tudo certo. Não tire os olhos de Jesus. Não repare na força do vento. Pastor, estou apanhando muito, meu irmão. Foca em Jesus. Pastor, está difícil demais, a luta está ferrenha. Mas Jesus está falando: não tira o olho de mim, não tira o olho de mim, não tira o olho de mim, não tira o olho de mim. A Bíblia diz que Pedro foi olhar para o vento. Eu sei que está difícil. Na hora que ele olha para o vento, ele começa a afundar. Sabe por que tem muita gente que fracassa e afunda? Tira os olhos de Jesus e fica olhando para o vento. Pedro está afundando. Jesus, socorro! Jesus então estende a mão e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meu irmão, se Deus falou através da vida das irmãs que curou, que deu vitória, é porque Ele vai dar vitória na tua vida também. Quando Bartimeu ouve Jesus chamando, olha a atitude dele: o que eu vou fazer com isso aqui agora? O que eu vou ficar carregando capa da humilhação? Quer saber de uma coisa? Se Jesus me chamou, é porque Jesus vai me dar vitória. Você não entendeu? Se Jesus está falando, é porque Ele vai te dar vitória. Joga essa capa da vergonha fora, joga a capa da humilhação fora, porque Deus está liberando uma palavra de honra e de vitória para a tua vida. Larga isso, irmão. Deixa de lado isso que te atrapalha de se achegar a Deus. Jesus está convidando: vem, joga a capa fora. E na hora que Bartimeu chega, Jesus pergunta: o que você quer? Eu quero ver.
Quero ser curado. Ele é curado, ele é restaurado. E quem é curado e restaurado nunca mais vai precisar ser humilhado. E quem é curado e restaurado é chamado de filho de Deus, príncipe de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Tem filhos de Deus aqui nessa noite, filhos de Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Qual é a tua oração? É fervorosa? Qual é a tua oração? É de fé? Então você vai receber a sua vitória em nome de Jesus. Jesus curou Bartimeu, e Bartimeu nunca mais seguiu a Jesus. E Jesus curou Bartimeu, e Bartimeu disse: obrigado, Jesus. Deu um tapinha nas costas dele. Agora eu vou curtir a minha vida. Foi isso que aconteceu, sim ou não? E Jesus curou Bartimeu, e Bartimeu disse: tchau, era tudo o que eu queria, não preciso mais de você. Todas as vezes que Jesus liberar um milagre na minha vida e na tua vida, é porque Jesus tem um propósito nisso. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, e a sogra de Pedro estava enferma. Disseram para Jesus: a sogra dele está enferma. Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Sabe o que a Bíblia diz? Que assim que ela foi curada, ela se levantou e serviu a Jesus. Jesus está te chamando para servir, para servir, para servir, para servir. Jesus faz alguma coisa para você retribuir. Jesus quer que você entre no movimento. Deus não gosta de gente parada. Deus quer que você entre no movimento das águas do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus curou Bartimeu, e Bartimeu seguiu a Jesus.